Saudações, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula. Nesta série de aulas eu te ajudo a sair do nível básico ao nível avançado no Excel, além de te ensinar a automatizar tarefas para que possas ganhar respeito e admiração no lugar de trabalho. E hoje eu vou te mostrar de forma prática e objetiva como é que você vai fazer para deixar de ser improdutivo no uso de Excel. E, João, essa vai ser uma aula teórica? Definitivamente não, essa vai ser uma aula prática. Ao final dessa aula, você vai saber fazer um dashboard que nem este, por exemplo. Um dashboard 100% dinâmico, veja só o gráfico vai se movimentar. Isto aqui é um botão, quando você clica, ele muda aqui, inclusive o título. Veja só, está escrito relatório de vendas do gerente 2. Quando você muda aqui, ele mostra o relatório de vendas do gerente 3. A cor mudou, o gráfico mudou. Então, ao aprender o caminho, ao conhecer o caminho para fazer um gráfico chamativo, um gráfico dinâmico assim como esse, você vai automaticamente entender todas as pedras que te impedem, que estão na sua frente, que te impedem de se tornar um profissional altamente produtivo. Então essa vai ser uma aula teórico-prática, onde eu vou te mostrar de forma prática como é que você deixa de ser improdutivo e ao mesmo tempo eu vou estar a te ensinar a fazer um gráfico desse e simultaneamente você vai ter nas mãos uma ferramenta para você começar a se desenvolver no mercado de trabalho. Mas a primeira coisa, antes de nós começarmos a fazer esse dashboard, esse gráfico bonito, chamativo, esse gráfico que causa esse efeito uau, a primeira coisa que você tem que entender é quais são as consequências da improdutividade. Quando você é um profissional improdutivo no uso de Excel, você tem falta de crescimento profissional. Jogo, como assim falta de crescimento profissional? Porque você não tem diferenciação, você é um profissional comum. E quando você é um profissional comum, você não cresce profissionalmente. Por quê? Porque a maioria das pessoas no mercado de trabalho não são produtivas no Excel, não tem capacidade de gerar um resultado desse. Então, quando você sabe fazer uma coisa dessas, quando você é um profissional produtivo, automaticamente você começa a ter diferenciação. Aí você vai dizer assim, você vai fazer uma aula para vir falar mal de mim, não tem nada a ver. Eu estou a falar tudo isso para chamar a tua atenção, para despertar a tua atenção, para que você comece a se preocupar com isso. Por quê? Porque quando eu comecei como estagiário, eu comecei exatamente assim. Eu também era um profissional totalmente improdutivo. Eu lembro naquela altura, por exemplo, que eu levava muito tempo para atualizar um relatório. E claro, por eu ser improdutivo, por eu levar muito. Ficava ali a lutar, por exemplo, com fórmulas para fazer um gráfico. Tinha dificuldade de fazer um gráfico desse, um gráfico dinâmico. Os gráficos nem eram bonitos, as cores nem estavam combinadas. E levava muito tempo para atualizar um único relatório. E por consequência disso, adivinha com quem ficavam os melhores trabalhos? Ficavam comigo? Óbvio que não. Ficavam com as pessoas produtivas. Será que eu era um profissional destacado? Óbvio que não. Quem que se destacava? Eram os profissionais produtivos. Então, quando você sai da improdutividade, você começa a ter a produtividade, você começa a ter vários ganhos. Que ganhos são esses? Você começa a fazer um trabalho diferenciado. Não, você começa a chamar a atenção, você começa a ganhar destaque. E quando você começa a ganhar destaque, por consequência, você começa a crescer profissionalmente. Você começa a crescer profissionalmente. Então, essa aula é sobre o quê? É sobre fazer um gráfico dinâmico e chamativo que nem esse. Mais do que fazer um gráfico dinâmico e chamativo como esse. É sobre como se tornar um profissional que trabalha com alta produtividade no Excel para crescer profissionalmente. Então, se você deseja crescer profissionalmente, se você deseja fazer um gráfico e chamar atenção numa reunião, crescer profissionalmente, essa aula foi feita justamente para si. Porque aqui eu vou te mostrar passo a passo, detalhe a detalhe, tudo que te impede de conseguir gerar um resultado desses usando Excel, ok? Então o que eu vou fazer? Essa é uma planilha exemplo, que inclusive eu vou fechar e vou gravar. Eu estou aqui com uma planilha crua, onde nós vamos começar do absoluto zero, eu vou te mostrar todos os passos e à medida que nós estivermos a caminhar, você vai começar a entender o que te impede de ter alta produtividade no uso do Excel, ok? Então vamos lá fazer a analogia aqui com o mundo real. Eu estou a dizer aqui que temos uma base de vendas, onde você tem a data de venda, a quantidade de venda e o valor vendido para o gerente 1, para o gerente 2 e para o gerente 3, ok? Jogo, como é que funciona nas empresas no dia a dia? No dia a dia nas empresas funciona exatamente assim. O que acontece? Você tem uma base com vários dados. Esses dados podem vir de que lugares? Podem vir de um sistema, podem vir da planilha de algum colega, podem vir por e-mail, mas você recebe os dados cruz, desta forma que eu estou a apresentar aqui. E não só, eu aqui já fui muito bom porque eu trouxe os dados do gerente 1 numa aba, numa folha, isso aqui chama-se folha, os dados do gerente 2 numa segunda folha, numa segunda sheet, e os dados do gerente 3 numa outra sheet. Poderia se dar o caso em que esses dados estivessem até em ficheiros de
diferentes. Por quê, João? Porque no dia a dia funciona exatamente assim. E não só para você trazer esses dados, só para você trazer esses dados desses outros ficheiros ou do sistema. Vamos lá, supor que você baixou do sistema, está ali, ou por exemplo, o gerente da área 1 enviou, o gerente da área 2 enviou, o gerente da área 3 enviou. Você é a pessoa responsável por compilar esse relatório. Só o fato de você pegar essa informação manualmente, copiar e trazer para aqui já te consome tempo. Agora imagina quem faz isso de forma manual. Já tem como trazer isso já de forma automática, não fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Tem como fazer. Existem recursos aqui dentro que te permitem fazer isso. Então a alta produtividade começa desde copiar dados, preparar esses dados, atualizar relatórios e fazer relatórios. A alta produtividade começa a partir daí. Eu pulei a primeira etapa que consiste em buscar esses dados. Porém, eu já quero que você fique ciente que existe essa possibilidade também. E se você continuar a acompanhar as minhas aulas, talvez em algum momento você vai aprender a fazer isso, ok? Ou talvez um dia você vire meu aluno e aí você vai conhecer melhor esse mapa completo, ok? Vamos lá, tem os dados brutos. Qual é o primeiro passo para começar a fazer esse relatório? Eu vou criar duas abas. Vou abrir aqui essa sheet, vou afastar para aqui e vou chamar aqui de relatório. Okay? Vou chamar aqui de relatório. É aqui onde nós vamos fazer aquele gráfico que chama a atenção, aquele gráfico que causa aquele efeito uau, aquele gráfico que vai chamar a admiração numa reunião. Ok? Vou criar aqui uma segunda aba que eu vou chamar de processamento, que é onde eu vou fazer as minhas formas, vou organizar todo o esqueleto. Onde é que a maioria das pessoas tem dificuldade? As pessoas pensam, anota isso. Anota essa. A maioria das pessoas pensa que tem dificuldade em fazer o relatório, mas na verdade elas não têm. O que elas têm dificuldade é de processar os dados que vão gerar o relatório. Por quê? Porque fazer relatório é a coisa mais simples. É pintar, é inserir o gráfico. Essas coisas são simples. O que é difícil então? O que é difícil é você estruturar uma base para conseguir fazer esse relatório. Que é conseguir pôr uma tabela que quando tem um filtro a tabela vira, fica dinâmica. Essa parte que te traz produtividade. Essa parte que é a diferenciação. Essa parte que poucas pessoas sabem fazer. Por quê? Porque quando você consegue estruturar essa base, o que vai acontecer quando você conseguir estruturar essa base? Você vai conseguir fazer qualquer relatório que você quiser. Então eu quero que você... Por que eu estou a falar tudo isso? Porque eu quero que você preste muita atenção em como é que a gente vai estruturar essa base, ok? A primeira coisa é ter clareza do problema que você quer resolver. Nós queremos fazer um total de vendas por mês. Então, se eu quero fazer um total de vendas por mês, significa que eu preciso ter as informações dos meses, certo? Preciso ter aqui informação de janeiro, preciso ter aqui informação de fevereiro, etc, etc, etc. E eu disse, ao longo dessa aula você vai começar a entender primeiro como fazer esse relatório, segundo, o que difere um amador de um expert. O expert é aquele profissional altamente produtivo. O amador é aquele profissional que não é produtivo. Eu já estive dos dois lados. Já fui amador e hoje eu sou um expert. Os meus alunos hoje são experts. Como é que um amador, por exemplo, ia começar a completar os dados aqui? Ele ia continuar a preencher de forma manual, mas você não precisa. Só de preencher janeiro, fevereiro, você pode selecionar essas duas linhas e arrastar aqui, por exemplo. Um expert faria assim. Você não precisa ficar escrevendo janeiro, fevereiro, dezembro, tudo. Está ali. E não são pequenos truques que diferem os amadores dos experts. Os profissionais improdutivos dos altamente produtivos. O altamente produtivo, ele sabe que eu não preciso estar a fazer isso aqui manualmente de janeiro a dezembro, por exemplo. Ele sabe, então ele usa esse atalho, por exemplo. Se eu quiser escrever janeiro é mês 1, fevereiro é mês 2. Se eu selecionar essas duas, eu posso arrastar aqui e ter toda a informação. Não preciso estar a escrever 1, 2, 3. O improdutivo ia escrever até 100 se ele tivesse que escrever 100. Eu não preciso, porque eu sou expert, conheço as técnicas para ser altamente produtivo. E não ser altamente produtivo é isso. É fazer em menos tempo um trabalho que você faria em mais tempo. Além de fazer em menos tempo, é no final desse relatório eu conseguir atualizar esse relatório sem ter que ficar a repetir as mesmas, sem ter que perder muito tempo. E você vai ver isso aqui acontecer na sua frente, ok? Vamos lá. O que nós queremos é o total de vendas por gerente por mês, certo? Então, para eu poder ter esse total de vendas por mês, eu preciso de informação de mês. E depois da informação de mês, o que eu preciso? Eu preciso da informação do total de vendas. Eu preciso da informação do total de vendas. Como é que eu faço, por exemplo, se vamos lá simular que nós tivéssemos já calcular para gerente 1. Se eu quisesse o total de vendas para o gerente 1, eu teria que chegar aqui, selecionar aqui, inserir filtro. Qual é o mês, por exemplo? O mês de janeiro, né? Tirar os filtros aqui, escolher janeiro. E depois selecionar tudo isto aqui até lá embaixo
até lá embaixo e ver o total aqui. Qual é o total, por exemplo? 108.970. Aí chegar aqui e preencher 108.970. Jogo, quem é que faria assim? O profissional altamente improdutivo. Vou repetir, quem faria assim? O profissional altamente improdutivo. Porque se você for um profissional altamente improdutivo, você vai conseguir talvez usar uma fórmula para chegar a esse mesmo resultado sem precisar sofrer. E vamos fazer essa forma de tal forma que amanhã, se alguém chegar aqui a acrescentar ou alterar alguma informação, o nosso relatório vai estar automaticamente atualizado. Eu não vou precisar ficar atualizado toda hora exatamente a mesma coisa, ok? Então, qual é a segunda diferença entre os improdutivos e os produtivos, ou entre os amadores e os experts, que no final do dia é a mesma coisa? Os improdutivos não sabem usar fórmulas. Os produtivos sabem usar fórmulas. Os experts, eles dominam as fórmulas. E através dessas fórmulas, eles conseguem deixar as suas bases prontas para entregar qualquer relatório. Então, vou fazer aqui, por exemplo, uma fórmula que é a SUM-IF. Não é SUM, é SUM-IF. Eu quero somar mediante uma condição. Quero somar mediante uma condição. Está aqui SUM, depois IF, soma-se. Em português deve ser soma-se, exatamente. E depois vamos lá interpretar aqui os altamente... Qual é a diferença entre os altamente produtivos e os improdutivos? Hoje, os amadores e os experts. Os experts, hoje, os altamente produtivos, eles sabem ler essas coisas que aqui... Sempre que você abre uma fórmula, aparecem umas coisas aqui chamadas variáveis. Os altamente produtivos não memorizam fórmulas. Eles sabem interpretar as variáveis. É por isso que eles conseguem usar qualquer fórmula sem precisar memorizar. Os amadores, eles memorizam as fórmulas. É por isso que ele pode sair nessa aula de decorar SUM-IF. Quando ele tenta usar no contexto dele, ele já não consegue. Quem nunca, né? Esteve ali com um problema, quando aproximou para um colega, aquele colega de repente resolveu. Aí você fica, mas por que quando eu estou sozinho as coisas não funcionam? Muita gente diz isso. Por que quando eu estou sozinho as coisas não funcionam? É, porque você memorizou as fórmulas. Porque você é improdutivo. Quando você é produtivo, você não precisa memorizar as fórmulas. Você aprende a interpretar as variáveis. Então, vamos interpretar juntos aqui, usar essa fórmula. Aqui está escrito assim, range. O que significa range? Significa conjunto de células. Aqui está escrito critério. O que significa critério nesse contexto? É o critério de filtro. E aqui está escrito sum range. O que significa sum range? Sum significa somar, range significa conjunto de células. Qual é o conjunto de células que você quer somar? Entendeu? Como eu consigo interpretar, então eu consigo preencher naturalmente. Aqui range, qual é a range que tenho para eu filtrar com o critério, depois qual é a range que eu quero somar. Estamos a simular para o gerente 1. Então eu vir aqui para o gerente 1. Vamos lá para o início, para você ver as coisas acontecerem aqui. Vamos selecionar aqui, vamos lá. Critério. Tá a faltar o critério. Por quê? Porque o critério tem que ser o mês. E aqui não tem informação de mês. Jogo, como assim? Então, como é que eu vou fazer para ter informação de mês se aqui tem data? Mas essa data não é o mês. O mês significa, é somente aqui janeiro. Como é que você faz para ter informação de janeiro? De novo, os altamente produtivos sabem usar formas e sabem trabalhar as bases. Então, veja só. Sempre, e aqui vai uma dica já separada um pouco desse quesito de produtividade. Sempre que você receber dados de vários lugares, na maioria das vezes, esses dados não vão estar prontos para você fazer o relatório que você quer. Anota essa. Na maioria das vezes, os dados não vão estar prontos para você fazer o relatório que você quer fazer. Então, você vai precisar fazer uma coisa. Você vai precisar customizar essas bases, esses dados, para que eles fiquem prontos para você fazer o relatório que você quer fazer. Eu, por exemplo, preciso dos números do mês para poder fazer o filtro. Então, significa que eu preciso chegar aqui e acrescentar mesmo mês e chegar aqui e fazer fórmula. MAF, existe uma fórmula chamada MAF que me retorna o mês. Está aqui MAF, abri parênteses, escolhi a data e através dessa data eu agora tenho o mês. Está aqui mês 1. Vou dar um duplo clique aqui para arrastar, por exemplo. Ok? Então, os funcionários altamente produtivos, os profissionais altamente produtivos, os experts, os que ganham destaque, eles entendem isso e como eles sabem usar as fórmulas, então eles conseguem customizar essa base, eles conseguem trazer a informação que está em falta. Inclusive, eu vou fazer o mesmo aqui, vou só copiar essa fórmula aqui, Ctrl C, vou fazer o mesmo aqui para gerente 2, vou arrastar, vou fazer o mesmo para gerente 3, espera aí, Ctrl C, Ctrl V aqui, prontos. Lá embaixo tem outros meses, aqui, dezembro, etc, ok? E agora vou copiar aqui mês, vou copiar essa informação de mês, vou colocar aqui e vou colocar aqui. Pronto, já está. Agora vamos lá continuar aquela nossa fórmula. SUM, IF, qual é a range que eu quero que tenha um critério?
Aqui em gerente 1 é esta range. Depois de selecionar essa range, eu vou clicar F4 para trancar aqui, tá aqui. Colocou o sinal de dólar. Já por que você está a trancar? Os profissionais altamente produtivos entendem a diferença entre trancar fórmula e não trancar fórmula. E já por que você está toda hora a falar essas coisas? Que é para você pegar uma caneta. Se você não está com uma caneta, você deveria estar. Você tem que estar a anotar os conceitos. Dominar fórmulas. Anote esse conceito se você não domina as fórmulas. Se você quer se tornar um profissional altamente produtivo. Saber entender o conceito de trancar fórmula. Guarda esse conceito, escreve. Entender o conceito de trancar fórmula. Eu estou te entregar vários conceitos. Essa é uma aula teórico-prática. Eu estou a mostrar aqui os vários conceitos que você precisa dominar para se tornar um profissional altamente produtivo. E simultaneamente estamos a construir juntos um dashboard totalmente diferenciado. Um dashboard que, se você talvez apresentar numa reunião, você vai começar a ganhar destaque. E se você começar a ganhar destaque, você vai começar a crescer profissionalmente. Você corre o risco até de ser promovido. Você fica mais feliz. A tua vida anda. Okay? Então, essa aula é sobre essas pessoas, é sobre essas pessoas que querem buscar esse crescimento profissional. Okay? Então, anota essa, uma das diferenças entre os altamente produtivos e os que não são altamente produtivos é saber fazer o quê? Saber trancar fórmula, por exemplo. Então, está aqui, trancamos fórmula, vírgula, qual é o critério agora? Qual é o critério agora? É este. Ou seja, naquela lista onde tiver um, ele vai filtrar. Por que eu não vou trancar a fórmula agora? Porque quando eu achar a fórmula, eu quero que aqui onde está B5 passe a ser B6, B7, B8, vírgula. E agora ele está a dizer assim, sum range. Veja só o que está escrito aqui. Está escrito assim, sum range. Qual é a range que eu quero somar? Qual é o conjunto? O que é range? Conjunto de células. Qual é o conjunto de células que eu quero somar? Então eu só preciso saber interpretar. Os experts, eles sabem interpretar. Os amadores, eles não sabem. Essa é a diferença. Quando eu era amador, eu também não sabia, eu confesso. Hoje que eu sou expert, eu sei. Hoje que meus alunos são experts, eles sabem. Ok? Então eu vou clicar aqui em gerente, vou pura e simplesmente clicar aqui em valor vendido, F4 para trancar porque eu não quero que desloque, vou fechar parênteses e enter. Pronto, já está. Se eu der um duplo clique aqui, já arrastei, já está pronto. Já está pronto. Agora eu vou te explicar uma segunda diferença entre os amadores e os experts. Presta atenção. Os amadores, eu aqui quero fazer um gráfico para o gerente 1. Essa aqui, por exemplo, está a trazer dados do gerente 1. Suponha que eu quisesse fazer para o gerente 2. Os amadores fariam assim, Ctrl+C, Ctrl+V, e ele haverá de adaptar a forma para vir buscar a informação do gerente 2, depois fazer de novo Ctrl+C, Ctrl+V, adaptar a forma para trazer a informação do gerente 3. Ei, amador, já não se faz assim hoje em dia. Você tem que se tornar um expert. Você pode fazer simplesmente um único gráfico, e nesse único gráfico, você vai conseguir automaticamente, de forma simples, processar informação para os 3 gerentes. Como é que você vai fazer isso? Você vai usar uma fórmula chamada indirect para transformar isto aqui, esse gerente aqui onde está escrito gerente 1, ele passar a trazer informação daqui assim. Só que veja só que não está a aceitar. Veja só que deu erro. Vou fazer undo para você ver. Aqui onde está gerente eu apaguei, gerente 1. Pedi para ele trazer a informação daqui e veja só que não está funcionando. Então, como é que você vai fazer para aqui onde está escrito gerente 1 passar a trazer a informação daqui? Você vai fazer isso através de uma forma chamada indirect. Ou seja, a fórmula indirect faz uma coisa simples. Ela pega um texto e transforma em fórmula. É como se fosse um link. Então, vou fazer aqui indirect. Vou fechar parênteses aqui. Agora eu vou dizer assim. Tudo que está dentro de indirect tem que estar dentro de aspas duplas. Ou seja, é um texto que ele vai considerar como fosse uma forma. Vou clicar em enter, está aqui, funcionou. Só que agora eu preciso fazer nesse texto, tirar a informação de gerente 1, aqui onde está escrito gerente 1, eu preciso tirar essa informação daqui, apagar e fazer linkar com esta aqui. Só que quando eu linko este, e tudo que está dentro de aspas duplas aqui é um texto, certo? Isto aqui é um texto. Então, essa informação de gerente 1, eu preciso juntar com essa informação. Esse processo de juntar texto com texto chama-se concatenar. Ei, os amadores não sabem concatenar, não sabem juntar texto no Excel. Os experts sabem. Os improdutivos não sabem juntar texto. Então, ele faz isso aqui de forma manual. Os altamente produtivos sabem chegar aqui, usar a forma indirect, juntar e fazer com que a coisa fique dinâmica. Para juntar, eu uso esse símbolo de e-comercial. E isto aqui, como eu, quando arrastar a fórmula, eu quero que fique preso, então vou clicar F4 para trancar. E agora eu também vou juntar esse texto de novo com o segundo texto, que é essa pequena aspa aqui que eu apaguei. Então vou colocar aqui e vou colocar essa segunda aspa. Pronto. Eu vou fazer isto que eu fiz aqui, exatamente aqui onde tem esse gerente também, para ele trazer a informação daqui. Jô, por que você está a fazer isso? Porque aqui onde está gerente 1, eu vou encontrar uma forma daqui passar a ser gerente 2 e essa informação mudar de forma dinâmica. Você vai ver isso aqui acontecendo na sua frente agora. Vou fazer aqui mais rápido dessa vez, indirect, fechou parênteses, tem que colocar aspas, porque indirect tudo aqui vai ser texto.
E aqui onde vem gerente 1, eu vou apagar onde vem gerente 1 para ele fazer o que? Para ele trazer informação daqui e eu vou juntar com o símbolo de comercial, ou seja, vou concatenar. O que significa concatenar? Concatenar significa juntar texto. Pronto, aí está. O que vai acontecer aqui? Se eu clicar aqui gerente 2, veja só que a informação aqui mudou. Se eu mudar aqui para gerente 3, veja que a informação... Espera aí, gerente 3, veja que a informação aqui... 4 não existe, né? Mas se eu mudar aqui para 3, veja só que a informação aqui mudou. Então eu vou pegar essa forma, vou arrastar para todas as células aqui embaixo. Deu erro. Por que deu erro? Porque aqui está a arrastar. É por isso que tem que saber trancar. Aqui eu não tranquei. F4, tranquei, agora sim. Jogo, como assim não entendi? Vamos lá. Amadores. Tornem-se experts. Aprendam a trancar a fórmula. Vamos lá. Veja só, aqui onde está azul... Vamos lá entender. Aqui onde está azul, está a apontar para essa célula. Aqui onde está vermelho, está a apontar para essa célula. Quando eu arrasto essa fórmula uma vez para baixo, eu coloco o mouse aqui. Veja lá, aqui onde estava azul, passou a ser lilás e está aqui. Significa que isso tinha que estar aqui para funcionar. Então, eu tranco a fórmula para ele não deslocar sozinho. Como é que se tranca? Você aproxima o mouse aqui, clica F4, ele traz os sinais de dólar. E trancar não é só isso aqui. Tem trancar à esquerda, trancar só linhas, trancar só colunas. Mas aí, isso só já daria uma aula, ok? Então vou arrastar aqui, pronto. Quando eu mudar aqui para gerente 1, tudo isso aqui vai mudar. Quando eu mudar aqui para gerente 2, tudo isso aqui vai mudar. Dessa forma eu consigo fazer um gráfico em cima disso aqui. Posso chegar aqui, fazer insert e fazer um gráfico totalmente diferenciado. Fazer um gráfico totalmente dinâmico. Esse gráfico aqui, amigos, senhores, esse gráfico é dinâmico. Se eu mudar aqui para 1, automaticamente ele já dançou. João, por que ele dançou? É aquilo que eu disse. A maioria das pessoas que não sabem fazer um relatório dinâmico, um relatório altamente produtivo, não tem, acha que tem dificuldade em fazer relatório, mas não tem. Tem dificuldade em processar os dados, assim como eu acabei de fazer aqui. Ok? Então vamos lá. Um dos segredos para você deixar de ser produtivo, passar a ser produtivo é esse, é entender a diferença entre o relatório propriamente dito e o processamento da base. E aí você vai começar a gastar tempo mais em aprender a processar a base através das fórmulas certas, através das técnicas certas, do que gastar tempo, por exemplo, com relatório. E João, por que você está falando isso? Por fazer relatório é a coisa mais simples. Vou te mostrar agora. Vamos lá mudar a cor do fundo aqui. Vou clicar no atalho Ctrl A. O que o atalho Ctrl A faz? Seleciona toda a aba. Depois a gente vir aqui para Home, aqui para Filho. O que é Filho? É cor de fundo. Vou chegar aqui na cor de fundo, vou mudar, por exemplo, para esta cor mais escura. Acabou, já está. Vou pegar este gráfico, vou fazer Ctrl C, Ctrl X, vou chegar aqui Ctrl V. Aqui está o gráfico. Aqui está o gráfico. Posso mudar a cor de fundo desse gráfico de novo para combinar, sei lá, com alguma coisa. Como é que vamos fazer, por exemplo? Vamos lá aqui no gráfico. Mouse direito, fill, cor de fundo, posso colocar esta cor, essas linhas, posso selecionar e clicar delete, apagar, esse texto, esse axis, posso pintar para branco, esse rótulo, por exemplo, posso pintar para branco, esse título, posso apagar, esse gráfico aqui, posso fazer a mesma coisa, mouse direito, o outline, por exemplo, posso pintar de verde, o fill de verde. Veja só que fazer gráfico é só clicar, é a coisa mais simples. Só que por que os improdutivos não sabem fazer um gráfico desse? Porque eles não sabem fazer isto aqui, que é processar. Eles não sabem concatenar, eles não sabem usar fórmulas. João, por que você está a ficar a bater nessas teclas? Porque eu quero que você anote esses conceitos que vão te levar da improdutividade para a produtividade. Vão te ajudar a deixar de ser um amador e começar a se tornar um verdadeiro expert Excel. Para quê? Para brilhar no mercado de trabalho. Então essa aula não é sobre gráfico. Se você achou que essa aula fosse sobre gráfico, não é. Essa aula não é sobre relatório também. Essa aula é sobre crescer profissionalmente. É sobre como se tornar um verdadeiro expert em Excel, um profissional altamente produtivo, um profissional totalmente diferenciado. Ok? Então vamos lá, deixa eu te mostrar como inserir aquele filtro. Aqui em Developer, você consegue vir aqui fazer Insert e clicar neste botão aqui, Spin Button. Esse Spin Button é aquele botãozinho. É um botão que poucos amadores conhecem. Um dos grandes segredos dos experts é conhecer comandos diferenciados e conseguir fazer gráficos que chamam a atenção. Sempre que você for ver alguém a fazer gráficos chama a atenção, gráficos que dão provavelmente um expert. E, de novo, esse é um relatório que tem informação de 3 gerentes num só. 3 gerentes num só. O improdutivo teria que fazer não sei quantos gráficos aqui, ok? Então vou selecionar esta área para nós fazermos aquele título dinâmico. Vou mudar aqui a cor de fundo também. Vou fazer merge para ficar um lugar só. Vamos lá configurar esse botão. Mouse direito, formato Ctrl.
O que esse botão está a dizer? Valor corrente é 2, não tem problema. Qual é o valor mínimo? É 1, porque nós temos um gerente. Qual é o valor máximo? É 3, nós temos 3 gerentes. Quando eu clicar seta para cima ou seta para baixo, ele tem que mudar de que número até que número. Tem que aumentar ou diminuir em um número. Então aqui vou deixar 1. Veja só o que eu acabei de fazer. Acabei de interpretar. Eu posso ficar um ano sem usar isso aqui e voltar a saber usar. Por quê? Porque eu não memorizo. O jogo, qual é a principal diferença entre os improdutivos e os produtivos? Os improdutivos memorizam, os produtivos não memorizam. Os amadores memorizam, os experts não memorizam. Você definitivamente não precisa memorizar nada aqui. Você simplesmente tem que saber interpretar. Interpretar. Simples assim, ok? Então aqui no Cell Link, eu vou... O que é Cell Link? É a célula onde essa informação vai ficar armazenada. Eu vou guardar aqui, por exemplo. Vou fazer o quê? Então aqui, quando eu clicar, por exemplo, veja só, aqui está 1. Se eu clicar para cima uma vez, aqui passou a ser 2. Se eu clicar para cima uma vez, aqui passou a ser 3. Então aqui eu posso fazer igual, fazer assim, esse texto aqui. O que é texto? É tudo que está dentro de aspas. Esse texto eu vou juntar, em outras no linguajar dos experts, vou concatenar com este texto aqui. Então, quando aqui mudar para 2, aqui também vai mudar para 2. Se aqui mudar para 2, tudo isso aqui vai mudar. Veja só. Vou descer aqui uma vez. Mudou aqui para 2, aqui mudou para 2. Se isso aqui muda, logo o gráfico dança. Então veja o que está acontecendo com o gráfico. Que louco, né? Que simples, aliás, né? Então é assim que eu também vou fazer um título. Vou escrever aqui, por exemplo, relatório de vendas do gerente. Só que isto aqui vou fazer da mesma forma. Vou transformar isso num texto. Relatório de vendas do gerente. Vou juntar isto com isto. Então quando aqui mudar para 2... Aqui vai mudar para 2, aqui vai mudar para 2, aqui vai mudar para 2 e o gráfico também vai mudar para 2. Então aqui eu só preciso fazer igual e trazer a informação que está aqui e clicar Render. Essa informação eu posso centralizar, posso pintar. Veja só que formatar é simples, né? Posso até colocar em grid se eu quiser. Então aqui, cada vez que eu mexo, gerente 1, gerente 2, gerente 3, cada vez que eu mexo, automaticamente o gráfico começa a dançar. Então, jogo, qual é a principal diferença entre um amador e um expert? A principal diferença entre o amador e o expert é a maneira dele de pensar. O expert, ele pensa, ele conhece os caminhos para fazer as coisas de modo que elas fiquem num modo de produtividade. Como assim? Pensa comigo. Se nós chegarmos aqui, por exemplo, quisermos simplesmente acrescentar alguma informação de dezembro aqui para 2020, se eu simplesmente quiser acrescentar alguma, fazer assim, Ctrl C, Ctrl V. Aqui estamos a ver a informação de gerente 1, certo? Janeiro, veja lá a informação de dezembro, aliás. Está mais ou menos aqui em cima em 12.361. 12.361. Se eu chegar aqui, vamos lá supor que quem traz essa informação é alguém de uma outra área. A pessoa chegou ali, acrescentou. Eu que sou responsável pelo gráfico, só de vir para aqui, veja só, o gráfico já está atualizado. Então a principal diferença entre os amadores e os experts, ou entre os improdutivos e os produtivos, é o tempo que eles levam a executar uma tarefa. Quando eu era estagiário era chato. Para eu conseguir fazer essa atualização, de só acrescentar informação aqui e meu gráfico já está atualizado, era não sei quanto tempo. Todo dia, existia um relatório, por exemplo, que eu fazia segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Literalmente todo dia. Só não fazia nos feriados no final de semana. Aquele relatório para fazer, você não tem noção. Eu entrava, o horário normal era 8 horas para todo mundo, mas eu chegava às 7 para tentar atualizar aquele relatório para dar tempo de 8h30 meu gerente poder fazer uma reunião. Por exemplo, eu levava muito tempo. Então era muito improdutivo. Por ser improdutivo, eu não ganhava destaque, eu não crescia, ninguém olhava para o meu trabalho. E também não era bonito, assim, era tudo feio. Quando você começa a se tornar produtivo, você já não precisa sofrer. A mesma coisa que eu levava, talvez, precisar chegar às 7 horas. Eu posso chegar às 8h05 e entregar um relatório, por exemplo. Por quê? Porque do mesmo jeito que... mas Joe, essa informação que você acrescentou vem do sistema. Mas tem como você colocar um botão aqui, apertar esse botão, toda a informação vir aqui de forma automática, por exemplo. Tem como fazer isso. Ok? Vou te entregar um bônus nessa aula que, por exemplo, vamos supor que o gerente 3 é um gerente especial. Eu quero pintar essa célula, por exemplo. Então você pode usar formatação condicional. Uma das diferenças entre amadores e experts é que os experts sabem, por exemplo, dominam vários conceitos. Já como é que eu pinto uma célula mediante uma condição, usando o conceito de formatação condicional. Isso é um conceito dominado pelos experts. Eu posso chegar aqui, fazer, por exemplo, nova regra, vir para aqui e dizer assim... se aqui for igual a 3, que significa gerente 3, então vou formatar
O fill, que é o preenchimento, vou mudar, por exemplo, para uma cor amarela. E vou deixar assim, vou fazer OK. Então tá aqui, vai ser mais ou menos assim. Então vou clicar OK. Mas quando eu mudo para o gerente 2, gerente 1, ele mantém. Quando eu acrescento para o gerente 2, por exemplo, ele pintou. Claro que essa cor aqui até nem ficou bem, mas é para você entender que muitas das coisas que você vê por aí na internet, que você acredita que talvez são difíceis, não são. São simples. São simples. Então, qual é o exercício que você precisa fazer agora para você começar a se tornar um verdadeiro expert? É fazer toda uma anotação de todos os conceitos que você viu nessa aula, todos os conceitos que fizeram sentido nessa aula para si e colocar aqui nos comentários. Deixa também as suas dúvidas, porque através disso eu vou perceber que essa aula realmente agregou valor, que você está no caminho certo para se tornar um profissional altamente produtivo, para se tornar um verdadeiro expert em Excel. Um abraço e te vejo na próxima aula.